Solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Você, Jefferson e Henrique. Foi eleição. Vereador Gilmires da Costa Gomes Filho. Vereador Jefferson Silva Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira, presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Vereador Uriel da Costa Pereira. Presente. Feita a chamada, número regimental, presidente. Havendo o número regimental, declara aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre que se encerrará após a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 30 de setembro, às 10 horas. Expediente, ata das sessões dos dias 23 e 25/9, projeto de lei de número 52 de 2014, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 259.209,43, visando suprir necessidades básicas do Fundo Municipal de Assistência Social. Projeto de lei número 53 de 2014, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 680.544,71, visando dar continuidade dos programas existentes no Fundo de Saúde. Projeto de lei número 54 de 2014, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre a desafetação parcial de uma área destinada como praça de loteamento Bahia Blanca, com um total de 67.997,54 metros quadrados, da destinação de uso público, e autorizar o Poder Executivo a alienar parte da área de terreno no montante de 5.352,75 metros quadrados do patrimônio do município que menciona. Projeto de lei de número 55 de 2014, de autoria dos vereadores Carlos Henrique Pinto Gomes e Gilmires da Costa Gomes Filho, que dispõe sobre a obrigatoriedade da separação de resíduo sólido na sua origem em todos os estabelecimentos comerciais, industriais e escolas localizadas no município de Armação dos Búzios. Requerimento de número 47, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito que encaminhe o relatório de reprovações de alunos do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino nos anos de 2009 a 2013, no município de Armação dos Búzios. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Registrar a presença do vereador Felipe Nascimento Lopes. Presença registrada. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Registrar a presença do vereador Gilmires Gomes. Presença registrada. Indicação de número 75 de 2014, de autoria do vereador Uriel da Costa Pereira, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a criação de espaço para atendimento de trauma infantil dentro do Hospital Rodolfo Perecer. Uso da tribuna pelo presidente da Associação de Moradores da Marina, o senhor Lúcio Satamini. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura de um memorando do gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, de número 73 de 2014, referente à ausência na sessão e retirada da matéria da pauta. Senhor presidente, venho por meio deste informar Vossa Excelência e os nobres pares que não estarei presente na sessão ordinária do dia 30 de setembro de 2014, por estar participando de assuntos importantes para a nossa cidade. Peço-lhes que retirem a minha matéria da pauta. O ânimo seja para renovar protesto de elevada estima e consideração, atenciosamente, Joyce Costa, vereadora. Feita a leitura do memorando, presidente.
Em discussão as atas das sessões ordinárias dos dias 23 e 25 de setembro de 2014. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 552 de 2014, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 52 de 2014. Ofício Gabinete do Prefeito 414 de 2014. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, passo às mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação desta Casa a mensagem 42 de 2014 e respectivo projeto de lei que dispõe a autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 259.209,43. Desta forma, solicito a esta Casa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência, consoante a prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Vale-me na oportunidade para renovar protesto de elevada estima e consideração, André Granado, prefeito. Mensagem 42 de 2014. O projeto de lei, ora encaminhado por esta mensagem, visa suprir necessidades básicas do Fundo Municipal de Assistência Social. Esta, senhor presidente e senhores vereadores, é a razão que me leva a propor a presente matéria e solicitar a esta Casa que a sempre cuidadosa e percussiente análise, recebendo de todos o restrito apoio para sua aprovação. Por fim, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica para solicitar a esta Casa que seja presente em matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me do ensejo para renovar protesto de elevada estima e consideração. André Granado, prefeito. Projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial junto ao orçamento de 2014, no valor de R$ 259.219,43, na forma do anexo 1 desta lei. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior serão provenientes das anulações das dotações discriminadas no anexo 2º, em conformidade com o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Esta lei, artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições em contrário. Feita a leitura do projeto, senhor presidente. Em encaminhamento do projeto de lei. Não havendo quem queira encaminhar, encaminho para a Comissão Mista de Orçamento para emitir parecer. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 53 de 2014, de autoria do Executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Solicito que registre a presença do vereador Messias Carvalho. Presença registrada. Obrigado. Ofício Gabinete do Prefeito 417, 2014. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, passo as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação desta Casa a mensagem 44 de 2014 e respectivo projeto de lei que dispõe sobre autorizar ao Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor que menciona e de outras providências. Desta forma, solicito que a matéria seja apreciada em regime de urgência, consoante a prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Vale na oportunidade para renovar protesto de elevada estima e consideração, André Granado, prefeito. Mensagem. O projeto de lei ora encaminhado por esta mensagem visa dar continuidade dos programas existentes no Fundo Municipal de Saúde. São estas, senhores vereadores, a razão que me leva a propor a presente matéria. André Granado, prefeito. Projeto de lei, artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial junto ao orçamento programa 2014, no valor de R$ 680.544,71, na forma do anexo 1 desta lei. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior serão provenientes das anulações das dotações orçamentárias discriminadas no anexo 2º, em conformidade com o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Feita a leitura do projeto de lei 53/14, senhor presidente. Em encaminhamento do projeto de lei.
Não havendo quem queira encaminhar, encaminho para a Comissão Mista de Orçamento para emitir o parecer. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 54 de 2014, de autoria do Executivo. Ofício Gabinete do Prefeito 412 de 2014. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, passo às mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação desta Casa em caráter de substituição a mensagem 37 de 2014, respectivo projeto de lei que dispõe sobre a desafetação parcial de uma área destinada como praça do loteamento Bahia Blanca, com um total de 67.997,54 metros quadrados, da destinação de uso público, e autoriza o Poder Executivo a alienar parte da área do terreno no montante de 5.352,75 metros quadrados do patrimônio do município que menciona. Solicito, entretanto, que a mensagem, ora encaminhada, substitua a mensagem anteriormente enviada. Desta forma, solicito que seja presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me da oportunidade para renovar protesto de elevada estima e consideração, André Granado, prefeito. Mensagem 37 de 2014. O presente projeto de lei visa dar atendimento à solicitação efetuada pelo Centro Vocacional Tecnológico, CVT. Desta forma, o projeto de lei enviado à apreciação desta Casa busca autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar imóvel do município de Armação dos Búzios a Centro Vocacional Tecnológico, tratando-se de doação de uma área de terreno de 5.352,75 metros quadrados, a ser desmembrada de um total de 67.997,54 metros quadrados, originária do loteamento Bahia Blanca, Enseada Azul, que encontra-se inscrito no cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cabo Frio, RJ, no livro 8-C, folhas 287, sob o número 24, e a área sobre o qual encontra-se dito loteamento foi adquirida conforme o livro 3G, as folhas 100, sob o número 2624, onde o Centro Vocacional Tecnológico tem plano de construir um campus. Com a doação da área em questão, será possível a construção da sede própria do CVT, o que permitirá a criação das respectivas atividades de ensino técnico e superior, pesquisa e extensão, bem como a oferta de novos cursos na área técnica e de graduação na área de tecnologia, além do desenvolvimento de pesquisas. Feitas estas considerações, a doação se justifica, pois guarda estrita observância ao princípio da função social da propriedade, onde está de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, além de produzir conhecimento e promover a geração de tecnologias e serviços, trazendo geração de renda no setor primário, responsabilidade social e ambiental e evidenciando a pesquisa como fator estratégico para o desenvolvimento social e educacional. São estas, senhores vereadores, as razões que justificam a apresentação do vertente projeto, que estou certo merecerá de Vossa Excelência sempre acurada análise. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 para solicitar que a matéria seja apreciada em regime de urgência. André Granado, prefeito. Projeto de lei. Artigo 1º. Fica desafetada da destinação original de uso público, consoante o artigo 28, inciso 8º e parágrafo único do artigo 154 e o parágrafo 4º do artigo 156 da Lei Orgânica Municipal, de uma área de terreno com 5.352.075 metros quadrados, com descrição de 74,90 metros quadrados, de esquina com a rua Frecheiras, log 0893, com a rua Atalaia, log 0876, medindo 54,90 metros quadrados de frente para a rua Frecheiras, 97,50 metros quadrados na lateral direita, 54,90 metros quadrados de fundos, 97,50 metros quadrados na lateral esquerda, todas as divisas confrontantes com a área remanescente da Prefeitura de Armação dos Búzios, oriunda do desmembramento de uma área total de 67.997,54 metros quadrados, originária do loteamento Bahia Blanca, que encontra-se inscrito no cartório do 2º Ofício de Registro de Imóvel em Cabo Frio.
Artigo 2º. Fica autorizada a alienação da área referida no artigo 1º, mediante escritura pública de doação ao Centro Vocacional Tecnológico para a instalação da Escola Técnica do Rio de Janeiro para atendimento à população com mais dignidade. Artigo 3º. O donatário ficará obrigado a, inciso 1º, utilizar a área exclusivamente para a finalidade prevista no artigo 1º desta lei. Inciso 2º. Apresentar para aprovação pelos órgãos técnicos da Prefeitura no prazo de 1 ano, contado da lavratura da respectiva escritura, os projetos e memoriais das edificações executadas e a executar, que deverão atender às exigências legais pertinentes. Inciso 3º. Iniciar as obras no prazo de 6 meses, a partir da aprovação dos projetos, e concluí-las no prazo de 3 anos após o seu início. Artigo 4º. A alteração do destino da área, a inobservância das condições estabelecidas nesta lei, o inadimplemento de qualquer prazo fixado implicará resolução de pleno direito de doação, revertendo o imóvel ao domínio do município, incorporando-o ao seu patrimônio todas as edificações, accessões e benfeitorias erigidas, mesmo que necessárias, sem direito à retenção e independentemente de qualquer indenização por parte da municipalidade, seja que título for. Artigo 5º. Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios o direito de fiscalizar o cumprimento das obrigações estatuídas nesta lei, os prazos a serem observados e a cláusula de reversão em caso de inadimplemento. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Feita a leitura do projeto de lei, senhor presidente. Encaminhamento do projeto de lei. Não havendo quem queira encaminhar, o projeto de lei seria encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, mas consta um requerimento de urgência de autoria do vereador Uriel da Costa Pereira, que será lido e apreciado na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário fazer a leitura do projeto de lei de número 55 de 2014, promovente o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes e Gelmires da Costa Gomes Filho. Projeto de lei de número 55 de 2014. Artigo 1º. Estabelece obrigatoriedade e separação de resíduos sólidos na sua origem em todos os estabelecimentos comerciais, de saúde, industriais e escolas localizadas no município de Armação dos Búzios. Artigo 2º. Os resíduos deverão ser separados em 2 categorias básicas, a saber, inciso 1º, lixo seco, reciclável, inciso 2º, lixo úmido, orgânico. Parágrafo 1º. O acondicionamento do lixo deverá ser feito em saco plástico, bem fechado, com capacidade máxima de 100 litros ou outro recipiente tampado, container. Parágrafo 2º. Os containers, preferencialmente de plástico, deverão ser identificados por cor, sendo verde para lixo seco e azul para lixo úmido, com capacidade máxima de 200 litros. Artigo 3º. São responsáveis pelo adequado acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos e sua oferta para fim de coleta. Inciso 1º. Os proprietários, gerentes, prepostos ou administradores de estabelecimentos comerciais e industriais, de unidade de saúde ou de instituição pública. Inciso 2º. O condomínio, representado pelo síndico ou pela administração, nos casos de residência em regime de propriedade horizontal ou de edifícios multifamiliares. Inciso 3º. Nos demais casos, as pessoas físicas ou jurídicas designadas para este fim, ou, na sua falta, todos os residentes. Parágrafo único. As despesas decorrentes da separação do lixo e de seu acondicionamento são de responsabilidade do gerador. Artigo 4º. Considera-se lixo seco, reciclável, qualquer espécie de papel, plástico, lata, metal, vidro, enfim, material reciclável. Artigo 5º. Considera-se lixo úmido, orgânico,
Os resíduos de fácil decomposição, restos de comida, cascas de frutas e de legumes, folhas e materiais não recicláveis, como papel higiênico, absorvente, guardanapos, papéis engordurados, entre outros. Artigo 6º. A disposição do lixo separado para coleta, tanto seco como úmido, deverá ocorrer apenas nos dias em que a coleta é realizada em cada rua, conforme um roteiro distribuído pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Parágrafo único. Regulamento próprio disciplinará a forma do recolhimento e a destinação final do lixo seco e úmido no município, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, em conjunto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Artigo 7º. O lixo, quando colocado no logradouro com vistas à sua coleta, permanecerá sob responsabilidade do gerador até o seu efetivo recolhimento, se este for realizado nas datas previamente estipuladas. Artigo 8º. A coleta de lixo seco reciclável poderá ser autorizada somente para pessoa física que estiver cadastrada na municipalidade, observando o atendimento aos seguintes critérios. Inciso 1º. Possuir renda familiar per capita igual ou superior a 0,5 salários mínimos. Inciso 2º. Possuir idade compatível com a prevista no artigo 7º, inciso 32 da Constituição Federal. Inciso 3º. Dispor de local adequado ao armazenamento e beneficiamento dos materiais recolhidos, previamente fiscalizado e autorizado para o funcionamento pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Inciso 4º. Efetuar a coleta do sistema porta a porta. Inciso 5º. Possuir veículo, motorizado ou não, que deverá estar devidamente sinalizado, equipado e licenciado pela Secretaria de Ordem Pública, visando evitar acidentes. Parágrafo 1º. O cadastramento será feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Será realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Inciso 2º. Através do cadastramento municipal, o trabalhador informal compromete-se às suas expensas a utilizar equipamentos de proteção individual composto por paramentação adequada, calçados fechados e luvas. Parágrafo 3º. O trabalhador deverá obrigatoriamente usar credencial durante suas atividades laborais, sendo que o mesmo será elaborado e emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda e entregue após o efetivo cadastramento. Artigo 9º. É expressamente proibido o ato de vasculhar o lixo disposto ao longo das ruas do município para a retirada de possíveis materiais recicláveis. Artigo 10º. Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, no caso de descumprimento parcial ou total do disposto nesta lei, serão punidos os responsáveis descritos no artigo 3º, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de: inciso 1º, advertência; inciso 2º, multa. Parágrafo único. Os trabalhadores informais descritos no artigo 8º, no caso de descumprimento parcial ou total das disposições desta lei, serão punidos alternativa ou cumulativamente com as penalidades de: inciso 1º, advertência por escrito, que deverá ser aplicada 2 vezes através de emissão de formulário próprio; inciso 2º, multa; inciso 3º, apreensão dos equipamentos de coleta; inciso 4º, interdição do local de armazenamento; inciso 5º, cancelamento do cadastro municipal. Artigo 11. Caracteriza-se infração incursa nas penas de multa discriminada a seguir, quando ocorrer: 1. Acondicionamento incorreto do lixo, multa de 20 UPFMs. Inciso 2º. Disposição do lixo em dias nos quais a coleta não é realizada, multa 20 UPFMs. Inciso 3º. Disposição do lixo para a coleta obstruindo a passagem de cadastro de pedestres e ciclistas, multa 35 UPFMs. Inciso 4º. Descumprimento total ou parcial das disposições contidas no capítulo 3º desta lei, multa 25 UPFMs. Parágrafo único. Em caso de reincidência na emissão de nova infração, haverá acréscimo de 20% sobre o valor da infração anterior. Artigo 2º. Caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a realização de campanhas de esclarecimentos no sentido de facilitar a aplicação da presente lei. Parágrafo único. A realização das campanhas poderão ocorrer com apoio da iniciativa privada,
Artigo 3º. A fiscalização do cumprimento da presente lei e a emissão de advertências e multas ficará a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da publicação e ficam revogadas as disposições contrárias. Feita a leitura do projeto de lei, senhor presidente. Encaminhamento do projeto de lei. Para encaminhar, senhor Para presidente. encaminhar, o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Senhor presidente, caros colegas vereadores, assistência que nos honra nessa manhã, Primácio Zaia, Janinha, Ricardinho Thier, presidente da Associação de Moradores de Varina, meu amigo está aí do lado. Internauta, bom dia. Na verdade, nós temos um sonho de uma cidade sustentável. Búzios tem, com suas características, algo que favorece a implantação de um projeto amplo e muito mais ainda ambicioso para o nosso município. Esse projeto, junto com o vereador Gugu de Anaíce, jovem, que vem se destacando cada vez mais no legislativo do nosso município, chegamos à conclusão de elaborar um projeto. Na verdade, nós estamos encaminhando hoje, e eu espero que a Comissão de Meio Ambiente desta casa comece a fazer umas mesas temáticas para discutir, né? Claro que o projeto tem que fazer alguma adequação, ouvindo a sociedade para fazer o melhor para o nosso município. Falava agora há pouco com Caratier, meu amigo, filho de um grande amigo nosso que não se encontra mais no nosso meio, mas está aos pés do nosso pai. E ele se propôs a discutir junto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente esse projeto para melhorar cada vez mais. Uma cidade, eu lembro, quando eu ainda era secretário, os condomínios de Búzios, eles seriam obrigados a todos os condomínios ter um local adequado para colocar o seu lixo. Só que em Búzios nenhum tinha. Então eu tinha no Código Municipal de Limpeza Urbana um artigo que eu comecei a intimar vários condomínios a fazer esse local adequado para condicionar o lixo dele. Antigamente os lixos eram tudo em frente aos condomínios. Era horrível, parece que os lixões estavam em frente aos condomínios. E eu sei que na época nós atingimos aí 80% dos condomínios que nós intimamos e fizeram esse local adequado para colocar o lixo do próprio condomínio, com a portinha aberta, o caminhão encostava, ele tirava, o caseiro ia lá, limpava e lavava. Então tivemos um sucesso nessa parte. E espero que esse projeto, e eu senti muita falta disso, de uma lei no município, porque se você for no centro de Búzios hoje, de manhã, aos domingos, aos sábados, é petição de miséria, é um troço horrível, parece um lixão a céu aberto. Os comércios, não se tem uma política de incentivo aos comércios que eles possam ter seus containers adequados para condicionar o seu lixo. Você vai ali de manhã, os catadores, né, abrindo o saco, deixando o saco aberto. Então, esse projeto ele vem de encontro a um anseio e uma vontade nossa, né, de unir a sociedade em torno desse projeto, que eu não tenho dúvida, senhor presidente, esse projeto, ele realmente implantando em Búzios, será a primeira cidade no estado do Rio de Janeiro a mostrar a sua capacidade das pessoas que aqui vivem de fazer a diferença. Eu conclamo aos companheiros, os vereadores, aqueles que tiverem sugestão também, espero que possa contribuir para que esse projeto possamos fazer uma coisa melhor para o nosso município. Eu desde já agradeço a todos e tenho fé que vai ser um projeto de suma importância, não para mim, que daqui a pouco estou indo embora, passo daqui, mas para a cidade, para meus filhos, meus netos. Então, espero e agradeço a acolhida dos vereadores e a sociedade também vamos reunir para adequar melhor, muito mais ainda esse projeto.
Mas, muito obrigado, parabéns, Gugu Dinaí, que tem Gomes também. Não é irmão de Henrique Gomes, é parente de Henrique Gomes. Né? Que a certeza, irmão, nós amanhã, como sairmos daqui, a gente vai deixar um legado de um projeto de suma importância. O Lohan tem Gomes, mas é um Gomes diferente, de Manuel Gomes. Obrigado, querido. Continua em encaminhamento do projeto de lei. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o vereador Messias Carvalho da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, internautas, bom dia. É louvável a iniciativa dos vereadores, que é mais uma contribuição para se ampliar uma discussão de um tema muito importante. E aí, vereador Henrique Gomes, Vossa Excelência e o vereador Gelmires estão tomando a dianteira nessa intenção de promover a discussão. Eu falo que é um momento em que se estimula uma discussão, porque, não aqui desmerecendo a proposta dos senhores, mas entendo eu que o assunto é complexo e não vai ser uma lei que vai finalizar essa discussão, ou não será uma lei que vai resolver toda a questão. Até porque, entendo eu, o que tem faltado para tratar melhor essa questão não é nem lei, mas sim a iniciativa do Poder Executivo. Ora, nós temos o contribuinte que paga seus impostos. Nós temos o município que paga bem pelo serviço de coleta de lixo, paga muito bem. Então, nós devíamos ter já no município uma solução muito melhor para o recolhimento, para a destinação do lixo do município. E no tempo em que nós vivemos, dessa forma, através de uma coleta seletiva, aquela coleta que separa o lixo orgânico do lixo reciclável, e que hoje até entendo que sempre se fala de ter catadores do lixo. Hoje nós já vivemos até um momento em que o termo catadores já não é nem mais apropriado. Eu diria que hoje a gente tinha que falar de separadores do lixo. Porque se a gente pensar direitinho, a coleta do lixo tem que ser, de alguma forma, através de um projeto, como disse Vossa Excelência, de um grande projeto, algo elaborado pelo Poder Executivo. Tenho visto já algumas soluções interessantes. Claro que eu não parei para analisar melhor, para ver o custo disso, mas eu vi algumas coisas interessantes, cidades que já praticam assim, um procedimento de coleta do lixo muito interessante. Campinas, por exemplo. Recentemente eu vi Campinas, e aí a gente entra numa outra discussão, vereador. Nesse momento de abrir essa discussão a partir de uma proposta de projeto de lei, nós temos que conciliar isso com essa discussão de mobilidade urbana que está se dando no município, de implantação de um projeto urbanístico, que nisso tudo deve-se pensar algumas soluções para o recolhimento do lixo. Em Campinas, a Prefeitura de Campinas, ela tem nas calçadas uma solução de recipientes grandes que ficam no subsolo, grandes tampões que ficam assim, que se confunde até com a calçada, porque tem toda aquela situação de um acabamento que parece que é a calçada, mas só que você tem um tubo que as pessoas... E tem aquele para o lixo orgânico e o lixo reciclável, as pessoas acondicionam ali o seu lixo. Ou seja, o município dá a solução para o acondicionamento do lixo. Não é essa coisa de cobrar do cidadão, do contribuinte, seja ele pessoa física ou empresa, comércio. A própria prefeitura diz, olha, você coloca o seu lixo aqui.
e eu vou recolher, e aí tem uma associação de separadores de lixo, uma cooperativa, enfim, tem algumas discussões que podem se dar, de tal forma que com isso aí o município tem a iniciativa de apontar onde é que você vai colocar o lixo, estabelece alguma política até de geração de emprego para a separação desse lixo. O lixo orgânico é transformado em energia, de alguma forma. Enfim, tem uma gama de possibilidades e que nessa discussão que se abre aqui, nós temos que estimular esse processo, vereador Henrique. Uma ampla discussão, vamos abrir a discussão, chamar aí a Secretaria de Meio Ambiente, a sociedade civil organizada, a população, os cidadãos, nas associações, o comércio, o empresariado. Vamos discutir mais amplamente essa questão, porque eu acho que Búzios vive um momento de se buscar soluções plenas para alguns dos problemas que nós temos na cidade. E conciliando com algumas intervenções que está se falando aí, que está se discutindo na cidade, mobilidade, projeto de ordenamento urbanístico, que tudo isso tem que casar com outras intervenções importantes que dão soluções, que trazem soluções para esses problemas que nós temos na nossa cidade. Então fica aí, eu acho muito estimulante esse encaminhamento, porque faz a gente pensar e entender que o assunto é muito abrangente. Muito abrangente. E, repito, a iniciativa é boa, mas que a gente não se conforme em ficar apenas nessa discussão de um projeto de lei que se transforma numa lei que, por si só, não será suficiente, até porque, como disse Vossa Excelência, tem que pensar o texto dessa lei para que ela esteja em conformidade com aquilo que se pretende implementar na prática, né? E eu diria mais, menos peso sobre o contribuinte e mais responsabilidades assumidas a partir de lei pelo poder público. Porque acho que essa lógica do poder público jogar toda a responsabilidade para o contribuinte, que já paga seus impostos, e parece que essa tem sido a lógica, nós temos que mudar esse conceito. Repito, o município paga muito bem pelo lixo, e o contribuinte já paga seus impostos. Então, acho que isso aí só tem que trabalhar mais e melhor essa equação aí, para que os serviços públicos sejam de melhor qualidade. Obrigado, senhor presidente. Continua em encaminhamento do projeto de lei. Não havendo mais quem queira encaminho o projeto de lei para a Comissão de Constituição e Justiça para emitir parecer. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de número 47 de 2014, promovente. Pediu para retirar a matéria, Joyce? Perdão, a vereadora Joyce pediu para que retirasse a matéria da sua autoria de pauta. Então, solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 75 de 2014, promovente vereador Uriel da Costa Pereira. Indicação 75/14, senhor presidente, o vereador que a subscreve atendendo exclusivamente o interesse público, indica de outra mesa um envio de expediente ao senhor prefeito solicitando a criação de espaço para atendimento de trauma infantil dentro do Hospital Rodolfo Perissé. Justificativa pensando em melhorar o atendimento infantil e sabendo que no trauma atual o atendimento de adultos e crianças são feitos no mesmo espaço físico e que isso traz um desconforto à criança. Pela das sessões, 30 de setembro de 2014, Uriel da Costa Pereira, vereador autor. Feita a leitura da indicação, presidente. Em discussão, indicação. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Uriel da Costa Pereira. Senhor presidente, nós vereadores, assistência presente, internauta, meu bom dia. Senhor presidente, essa indicação vem atender a criação dentro do hospital de um trauma infantil. Porque normalmente quando acontece algum incidente com alguma criança, ela fica em observação com vários doentes, tudo no mesmo lugar. Pessoas com fase terminal, pessoas com outros tipos agravantes. E a própria criança, ela tem aquele trauma de ver
a situação das pessoas idosas, pessoas com fase terminal, pessoas morrendo praticamente ao lado. Então, a minha solicitação é da criação do trauma infantil, até porque a criança muitas das vezes tem que ficar em observação e teria um local só para atender a criança dentro do nosso hospital. Senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão a indicação. Em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a indicação de autoria do vereador Uriel da Costa Pereira. Hoje nós teremos uso da tribuna popular pela Associação de Moradores da Marina Porto Búzios. Convido, melhor dizendo, o senhor Lúcio para que possa vir até a tribuna dessa Casa Legislativa e pedir ao vereador Jefferson Gonçalves que possa acompanhá-lo. Bota uma cadeira aqui para ele, é melhor. Senhor Lúcio, Vossa Senhoria tem regimentalmente 15 minutos para fazer uso da mesma, mas nós iremos, se for preciso, ceder mais alguns minutos para que o senhor possa fazer a sua explanação. Ok. Muito obrigado. Queria inicialmente agradecer a essa casa, ao presidente, secretário, demais vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Eu queria assinalar a presença do nosso diretor-secretário, Ricardo Atier. Por favor, Ricardo. E do nosso amigo Geninho, que nos gentilmente sempre empresta, nos cede as suas instalações para nós realizarmos as nossas reuniões, as nossas assembleias, já que nós estamos ali próximos. Bom, a nossa associação, ela foi fundada, a ata de fundação é datada de 27 de novembro de 1999, portanto tem 15 anos de existência. Na ata de fundação constaram 27 assinaturas. E a abrangência dela, ela é uma associação que ela tem uma abrangência geográfica. Quando os senhores consultarem um mapa como esse aqui, que vem sempre na última página do boletim oficial, não dá para ver aqui, mas vão reparar que tem um quadrilátero aqui, denominado Marina. Essa é a nossa área de abrangência, juntamente com essas quadras que ficam entre a Marina e a Praia Rasa. Então, são dois loteamentos, o loteamento Bahia Blanca e o loteamento Enseada Azul. Por acaso, hoje teve um assunto aqui que fazia menção ao loteamento Bahia Blanca, embora aquele terreno ali não seja exatamente dentro do loteamento. Muito bem. Eu moro em Búzios há 12 anos. Resido aqui em Búzios há 12 anos. Frequento Búzios desde 1969 a 1970. Não sou tão antigo assim, desde o tempo da Brigitte Bardot, que ela veio aqui em 64. Mas
eu tenho essa casa desde 86 e já fui presidente da associação 2 vezes. A nossa associação já contou com 3 presidentes e, como toda associação, ela tem altos e baixos, não é? De maior período de atividade, menor período de menor atividade. E entre os feitos que eu posso elencar aqui no passado, que marcaram a associação, nós denominamos todas as ruas, pusemos uma denominação em todas as ruas. De um lado são flores, do outro lado são plantas, e numeração dos lotes. Uma coisa engraçada é que as ruas lá, elas não têm o nome de rua, ela tem o nome de alameda. Por quê? Porque dar um nome de rua é prerrogativa desta casa. Só os senhores vereadores é que podem denominar uma rua. Então saiu achou-se uma saída, dizendo, vocês não vão dar o nome de rua, vocês vão dar o nome Alameda. Por acaso alguém aqui sabe o que é uma alameda? Uma alameda é uma rua cercada de árvores. No caso, lá da Europa, álamos. Álamos, alameda. Então, as nossas ruas são alamedas. Aí uma vez eu estava fazendo um cadastro qualquer, qual é o seu endereço? Não, meu endereço é Alameda Azaleia, número 21. Ah, entendi, Rua Alameda. Não, senhorita, não é Rua Alameda, é Alameda. Muito bem, então, nós já no passado demos o nome de todas as ruas. Esse mapa foi entregue na Secretaria de Planejamento. Pintamos nos postes o nome das ruas. Fizemos ações junto na época, não sei se se chamava Prolagos ainda, eu acredito que sim, mas pertencia àquele grupo português, de prover de água todo o bairro. Isso foi uma ação que nós batalhamos muito e conseguimos. E em 2007, essa casa nos honrou com o título de entidade de utilidade pública. Bom, no dia 17 desse mês, aliás, antes de prosseguir, eu queria parabenizar os 2 vereadores pela apresentação desse projeto. Não quero entrar nessa polêmica, mas nós estamos lá na Marina tentando fazer um sisteminha de coleta seletiva. Então, eu quero dar os parabéns aqui de público, em meu nome, não em nome da associação. Bom, no dia 27 de setembro, nós estivemos com o prefeito e fomos levar a ele alguns dos problemas que nos assolam é uma palavra meio forte, que nos preocupam. Ele pediu, então, aliás, nesse momento eu queria agradecer a presença naquele dia do vereador Uriel e do vereador Messias. Eles não participaram da reunião, mas eu tenho certeza que eles influenciaram positivamente. Eu quero agradecer aqui de público, de alguma forma eles influenciaram para que nós fôssemos recebidos e nós fôssemos, tivéssemos os nossos pleitos devidamente encaminhados. Então, o que é que, a pedido, ou melhor, por sugestão do prefeito, nós fizemos um elenco de prioridades de investimento e obras da prefeitura na Marina. Qual a importância de eu trazer esse assunto aqui? Porque esses itens, ou alguns deles, serão incluídos no orçamento de 2015. Vai passar aqui pelo crivo dos senhores. Eu, então, venho de público solicitar uma atenção
para esses nossos pleitos. Nós nos colocamos à disposição para discutir, vir aqui dar maiores esclarecimentos. Inclusive, eu vou mandar posteriormente ao presidente, não esse documento aqui, mas um outro documento, que esse é o documento que foi entregue ao prefeito. Nós vamos mandar um outro documento com isso aqui já mais ou menos burilado, para que também possam ter acompanhamento disso. Bom, o primeiro item seria a manutenção e recuperação dos parapeitos. Primeiro eu vou ler e depois vou me permitir, se der tempo, dissecar um pouco mais. Manutenção e recuperação dos parapeitos da Ponte da Marina, com liberação para pedestres e ciclistas. A situação hoje é que aqueles parapeitos não existem de um lado e precário do outro. É um perigo. Instalação de tubulação de drenagem de águas pluviais de grande diâmetro, ligando a Alameda das Orquídeas e 2 ruas adjacentes ao Canal da Marina, para o devido escoamento no caso de chuvas fortes. Eu também queria agradecer ao vereador Uriel, que se interessou e acompanhou, junto com o secretário de obras, a situação lá do local. Monitoramento da qualidade das águas do canal, seja por firma especializada ou instituição universitária. Recuperação da Praça dos Pescadores, que é uma praça que quem passa por ali vai ver uns barcos ali, uns largados para lá, outros em processo de recuperação, de sorte a abrigar as atividades de maricultura, porque ali é que o pessoal lá da maricultura sai com os barcos para fazer os serviços lá na maricultura. Descida em encalhes de barcos de lazer de pequeno porte, que nos visitar, não sendo necessariamente associado a um clube de náutica, poderá descer o seu barquinho ali, passear e tal. Recuperação da vegetação, conforme anteprojeto que nós vamos elaborar e apresentar para a Prefeitura, em conjunto com a Associação de maricultores e os outros usuários daquela área. Execução de topografia com cadastro de linhas existentes para possibilitar projeto de drenagem geral para a Marina, bem como delimitar praças e servidões. Não sei se os senhores todos sabem, mas já houve casos nas últimas chuvas que várias residências ficaram alagadas lá com quase 1 metro de água dentro de casa. Perdas bastante expressivas. Então, nós conversando com o pessoal da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras, identificamos a necessidade de se fazer uma topografia para ver o caminho das águas, para poder... Muita intervenção foi feita ao longo dos anos, foi lançado lixo, resíduo, entulho. Então, a água que ela seguia e ia lá para trás, lá, ia acabar lá no campo de golfe, hoje ela não está represada e fica e acaba invadindo as casas. Item 6, rotatória no entroncamento da estrada José Bento Ribeiro Dantas com a Avenida do Canal. Depois que a ponte foi interditada, os moradores, não só os moradores daquela parte de lá, mas todo mundo que acessa aqueles condomínios e turistas também, eles se veem obrigados a fazer uma travessia ali, e que é bastante perigosa. Então, eu não sei se isso seria a cargo da Prefeitura, do Departamento de Estrada de Rodagem, mas, de qualquer forma, a nossa ideia é que seja encaminhado pelo Poder Público de Búzios. Placas indicativas com o nome dos logradores. Já existem os nomes, inclusive a assessoria
vereador Messias, gentilmente me informou todas as leis que foram cadastradas com todos os nomes. Então, nós vamos apresentar isso nos Correios para que a gente possa usufruir da entrega de correspondência naquela área. Limpeza de praças após marcação topográfica, implantação de lixeiras, iluminação em vias, perfazendo 2 quilômetros. A maioria das ruas já tem iluminação, mas o trecho que alguns conhecem como Estrada da Marina, mas é a antiga estrada, que vai desde a ponte até o cruzeiro, não tem iluminação nenhuma. Aquilo ali é meio perigoso para todo mundo que tem que passar ali de noite, os moradores. Então, nós vamos encaminhar um ofício à AMPA para botar a rede de baixa e a prefeitura para botar os devidos postes de iluminação ali. E, por último, item 12, 4 pontos de ônibus. Aliás, eu pulei aqui que seria a recuperação com vegetação nativa da Praça Cláudio Modiano. Essa Praça Cláudio Modiano era onde ficava aquela sacaria, aquela estrutura que servia de base à empresa que estava fazendo o pier da Marina. Aquilo foi tudo retirado pela firma que executou as obras, e agora aquilo está um chão. Então, nós queremos recuperar aquela área, e, em princípio, vai ser com recursos da própria associação, que não são muitos. Muito bem. Presidente, quanto tempo eu disponho? Muito obrigado. O item 1 é um item que nós consideramos o item de maior importância. Aquela ponte, qual é a história da ponte? Quando os empreendedores foram rasgar o canal da Marina, aquilo era uma avenida dupla com um canteiro no meio, o pessoal do lado de lá ficou isolado e o pessoal do lado de cá ficou com dificuldade de se dirigir à rasa. Então, um grupo de 8 moradores moveram uma ação contra os empreendedores baseados, eu trouxe até aí, mas no artigo 5º da Constituição, inciso 15, que é o direito de ir e vir. É livre a locomoção em tempo de paz em território nacional. E mais algumas coisas. Então, com base nesse artigo da Constituição, os empreendedores foram obrigados, nesse processo, a fazer aquela ponte, que na época, todo mundo se lembra, era uma ponte levadiça, para permitir a passagem de veleiros com os seus mastros. Mas nunca passou veleiro nenhum ali, a ponte foi se degradando, porque aquilo é uma atmosfera agressiva, junto do mar, a ponte foi se degradando e, finalmente, acabou interditada definitivamente. Através de uma ação, quer dizer, iniciativa da associação, junto ao prefeito na época, a prefeitura mandou recuperar a ponte, quer dizer, destruiu a que estava lá, utilizou os mesmos pilares e construiu, então, a nova ponte com o exato projeto que tinha anteriormente, mas sem mais ser levadiça. A ponte, com o decorrer do tempo, ela também foi se deteriorando. Nunca teve uma manutenção. E tudo exige uma manutenção. Até uma ponte, até um poste exige uma manutenção. Você passar lá de 3 em 3 anos, ver se não está quebrado. Então, o parapeito da ponte foi caindo. E hoje está essa situação. Agora, esse assunto, se passa carro,
se não passa carro, se é só para pedestres. É um assunto, vamos dizer, controverso. Até dentro mesmo da nossa associação, nós temos opiniões favoráveis e opiniões contrárias. Mas eu acho que isso, no seu devido tempo, terá que ser discutido, e há um pleito nosso de que aquela ponte seja novamente dada para a população poder usufruir sem maiores riscos. Outro ponto que nos preocupa muito é a poluição no canal. É um assunto que envolve várias entes, envolve a prefeitura, envolve a Prolagos, envolve os usuários da Marina, mas, sem dúvida nenhuma, as águas do canal não estão mais como eram há 30 anos atrás, nem 10 anos atrás. Elas estão poluídas. Há uma discussão se é proveniente lá da estação de tratamento de esgoto, se não é, mas para nós nos acercarmos melhor desse problema, a nossa ideia é que seja feito um monitoramento da qualidade da água, ou por uma entidade universitária, porque teria um custo menor, ou então uma empresa especializada, porque sabendo o que está acontecendo com a água, nós vamos poder dar a devida solução. Vamos solicitar à prefeitura e a quem estiver responsabilidade, solicitar a solução. Bom, eu fico à disposição se os vereadores querem fazer algum comentário ou querem fazer alguma pergunta, porque eu já encerrei a minha locução. Uma questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Aproveitando a oportunidade do ilustre presidente da associação, a Marina, e nesse último item que você falou agora aí, da possibilidade da análise da água, a associação pode muito bem encaminhar um ofício ao INEA que eles possam disponibilizar a situação da água do canal da Marina, que há realmente uma controvérsia, não sabe se é do canal, se é da estação de tratamento, que é bem provável, né, aquela água do reuso que tem do Golfe, de repente deve ser alguma coisa ali. Mas eu acho que a associação e a Câmara também podem ajudar, através do nosso presidente também, se caso necessário, não tenho certeza que ele faria, de um ofício em conjunto, que o INEA pudesse fazer uma análise profunda daquela água, até mesmo para tranquilizar os moradores em geral. Essa é uma sugestão que eu queria fazer a você. A sugestão está aceita. E agradeço. Não vejo problema nenhum de fazermos esse ofício e encaminhar para o INEA, e até mesmo aproveitar o bom relacionamento do secretário de Meio Ambiente do município com o INEA, para que o mesmo pudesse fazer essa intervenção, porque nós aprovamos um requerimento aqui em sessão passada, no ano passado, melhor dizendo, impedindo para que o INEA viabilizasse a análise das águas do Rio Una e do Canal da Marina. E pasmem os senhores, até hoje nós não fomos respondidos. Até naquela audiência pública que tivemos aqui, eu questionei algumas pessoas ligadas ao INEA e praticamente disseram que ia retornar o contato e não retornaram até hoje. Não sei que medo é esse de se fazer a análise dessas águas, tanto do Rio Una como do Canal da Marina, né? Nos estranha. Mas, com certeza, senhor Márcio, senhor Lúcio, perdão, nós vamos estar fazendo esse ofício em conjunto e encaminhando esse ofício para a INEA para que nós possamos ter aí a análise daquelas águas do Canal da Marina. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem do vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, um bom dia. Um bom dia em especial aqui ao senhor Lúcio,
ao Ricardo Atier também, que está aqui representando a Associação de Moradores da Marina. Na verdade, eu gostaria só de parabenizar o presidente da associação por estar aqui. Eu penso que esse gesto do senhor, essa atitude do senhor, pode ser copiada por muitas outras entidades na cidade, por muitas outras associações, já que nós estamos falando de Casa do Povo, de Câmara. É muito importante que a Câmara saia daqui, os vereadores, como representantes desta casa, saiam daqui para ir aos bairros, ir aos limites do nosso território municipal. Mas eu acho também muito agradável, quando se trata de Casa do Povo, que o povo se aproprie de fato dela. Então, eu quero parabenizar o senhor por este gesto, por essa iniciativa, e nós queremos vê-lo mais vezes aqui nesta casa e incentivar também as outras entidades a estarem vindo, conversando, fazendo esse bate-papo aqui que nós estamos fazendo. Parabéns. Muito obrigado. Eu, de minha parte, quero agradecer a acolhida de todos os vereadores. Acho que é muito importante a gente travar esse diálogo político de alto nível e nós pretendemos colaborar com o que for possível com os vereadores e espero no futuro poder estar presente aqui outras vezes. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez ao seu Lúcio, presidente da Associação de Moradores da Marina, pela presença, representando a instituição, e dizer que essa casa está de portas abertas para que, como o vereador Felipe Lopes acabou de colocar, e que aqui é a Casa do Povo e que as entidades possam fazer uso dessa tribuna livre, como a lei orgânica deste município dá esse direito. Então, quero, mais uma vez, deixar à disposição para que o senhor faça as considerações finais, para que nós possamos, daí, dando continuidade à nossa sessão. Muito obrigado. Bom, nas minhas considerações finais, logicamente que eu não poderia deixar de agradecer essa oportunidade e lembrar, com, digamos assim, o devido respeito, que a capilaridade da política, ela se faz através das associações e dos indivíduos, dos moradores. Então, nós, de nossa parte, estamos sempre dispostos, sempre que convocados, a colaborar com essa casa dentro de um espírito de política com P maiúsculo, objetivando sempre o benefício da comunidade. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, presidente, secretário, demais vereadores, e nós estaremos sempre à disposição para colaborar com essa casa e dar informações em qualquer processo que venha a ser aventado. Muito obrigado. Convido o vereador Felipe Lopes que possa acompanhar o senhor Lúcio na saída do plenário dessa casa. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Presidente, pensando aqui uma coisa, por tudo que foi falado, a intervenção do vereador Felipe sobre a importância da presença de associações na casa, um exemplo que deve ser seguido por outras associações. Mas também vejo que temos aqui uma situação que deixa claro a importância da participação popular, que não anula a atuação do Poder Legislativo. Muito pelo contrário. Uma coisa se junta a outra. E aí, foi apresentado aqui pela associação uma série de reivindicações. São 12 itens.
Então, senhor presidente, eu quero sugerir à mesa que encaminhe, via plenário, uma indicação, seria uma indicação de 12 itens, que resulta de um posicionamento público na Casa Legislativa de uma associação de moradores que representa uma comunidade e que aí, então, com esse relatório encaminhado à presidência, se apresente ao plenário uma indicação ao prefeito municipal no sentido de atendimento às demandas que aqui foram apresentadas pela associação. Eu diria que é um exercício que, sinceramente, para mim isso é didático. Isso deixa claro como se dá essa ligação entre sociedade, participando, e poder legislativo representando a sociedade. Porque muitas das vezes se discute aqui, não, porque se abre a participação popular, isso anula a atuação do legislador. Mentira! Quem diz isso é porque quer manipular o processo político. Mas, na medida em que há uma participação da sociedade e há uma resposta do legislador, que tem poder, sim, na condição de representante do povo, isso fortalece a iniciativa, isso faz uma pressão saudável sobre o Executivo no sentido de atendimento às demandas da população. Então, fica aí, senhor presidente, essa solicitação para que assim se faça. Boa sugestão, vereador. O seu Lúcio já tinha dito que ia deixar essas demandas e vamos estar aí, numa próxima sessão, encaminhando essa indicação com todas essas solicitações para que possamos encaminhar para o Executivo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Lohan Gomes da Silveira. Até quebrando um pouco o protocolo também, eu queria, em cima do que o vereador Messias acaba de colocar, e na verdade eu vou usar a tribuna para falar um pouco sobre isso, falar ao senhor Lúcio, falar ao Ricardo, que esta casa no ano passado fez um trabalho muito interessante, garantindo na lei orçamentária uma série de investimentos. Eu vou falar sobre isso na tribuna daqui a pouco. Obviamente que é válido sim a iniciativa do vereador Messias quando aborda essa questão, porém entendo também que muito válido será que nas audiências públicas, nas discussões sobre o orçamento, a associação esteja presente para que a gente possa estar tratando dessas propostas apresentadas. Então, eu queria só parabenizar pela iniciativa da participação, é isso mesmo, né? Mas também quando chegar a esta casa ali, orçamentária anual, que possamos estar nos reunindo para poder garantir, se não tudo, mas pelo menos uma boa parte do investimento necessário ao bairro. Obrigado. Obrigado. Por constar registro para o uso da tribuna em tema livre, convoco o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Passo. Convoco o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhor presidente, passo. Vou deixar para o líder do governo hoje. Convoco o vereador Uriel da Costa Pereira. Passo. Convoco o vereador Lohan Gomes da Silveira a fazer uso da tribuna em tema livre. O tempo regimental de Vossa Excelência é de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu solicitei questão de ordem achando que o vereador Felipe Lopes, porque aqui quando o vereador Felipe Lopes fala, aí o vereador Henrique Gomes fala, o vereador Uriel fala, e eu achei que fosse demorar, mas aí eu fui contemplado com a desistência de Vossas Excelências. Mas eu queria falar sobre isso. Senhores, a Câmara, senhor Lúcio, o que o senhor abordou, estava anotado aqui no meu script da sessão de hoje. A Câmara, ano passado, através da Comissão Mista de Orçamento, não só, mas de todos os vereadores, nós fizemos um trabalho muito interessante, que foi de convidar a população para discutir o dinheiro que é da população. Nós convidamos a população representativa
para discutir o orçamento que é da cidade. Obviamente, nós falávamos naquela oportunidade que a intenção não era resolver os problemas, porque, por exemplo, se nós formos resolver os problemas do Arpoador da Rasa, um orçamento anual é pouco, porque é um bairro que carece de muitas necessidades. Assim como Boa Vista, falávamos naquela oportunidade, hoje Boa Vista recebendo investimento do governo do Estado. Mas com a participação desta casa, dos vereadores, que pudéssemos, dentro de um percentual responsável, sem comprometer a manutenção da máquina pública, garantirmos, direcionarmos alguns investimentos. Quais foram esses investimentos, senhores vereadores, que eu gostaria até de fazer um release desses investimentos? Hoje nós temos a reforma da Escola Eulina em São José, garantido por emenda desta casa. Hoje nós temos recurso de 6.500.000 garantido para Sembraças, por recursos destinados por esta casa. Iniciou o vereador Henrique Gomes, que foi autor da emenda de R$1,5 milhão. Já licitado, a empresa começa agora a elaborar o projeto de bombeamento eficiente, mais potente, para que não tenhamos aqueles desastres naturais dentro do bairro de Sembraças, onde chuva após chuva aquela população, aquela comunidade perde o seu equipamento dentro de casa, perde as suas máquinas e tudo mais. Nós garantimos, senhores vereadores, e ontem eu estive lá, através de emenda desta casa, também a captação de águas Vieira Câmara, Celeste da Costa, Rua Trindade e Rua da Linguiça, até a Barrinha. A licitação foi no último dia 21 de agosto, eu acompanhei investimento de R$3.300.000, que vai resolver, esperamos que resolva, as inundações para esses moradores que chuva após chuva sofrem. Nós garantimos, senhores vereadores, no orçamento, olha que interessante, a pavimentação de diversas ruas, através de emendas, Rua G3, J4 na Ferradura, a Rua João Henrique de Souza, São José, a Rua Deocleciano José, a Rua Eduardo de Lima Filho, a Rua A do loteamento Pórtico de Búzios. Quantas vezes o senhor Evandro esteve aqui reclamando e cobrando e tem que vir a esta casa cobrar? Esperamos que todas essas soluções sejam resolutivas. Esperamos que soluções sejam dadas. Os investimentos estão sendo feitos. Garantimos, senhores vereadores, garantimos o investimento no aumento do auxílio universitário, garantimos a subvenção da PAI, garantimos a subvenção do CREVIP, garantimos o Bolsa Atleta, que aliás tem uma pendência, vereador Gugu de Naí, que estamos cobrando, o secretário já passou da hora de dar uma resposta. Garantimos, que é uma outra deficiência, iniciativa do vereador Gugu de Naí, o lanche para tratamento fora do domicílio, tratamento de saúde fora do domicílio. Obviamente que temos problemas. Algumas emendas, por exemplo, eu gostaria que estivessem sendo cumpridas, como a ampliação da escola Pereira Neves em Sembraças, uma escola que precisa urgentemente de investimentos, não é verdade? Gostaríamos muito, muito, que todas as nossas emendas fossem realizadas. Algumas estão sendo possíveis, outras não. E aí, senhor Lúcio, a importância que eu gosto de enfatizar da participação da associação de moradores. Eu dou muito valor à representatividade da associação de moradores, né? Na apresentação das demandas, trazendo as reivindicações, cobrando sim dos vereadores, cobrando do prefeito, que aliás é o maior responsável pela execução, é o único, né, responsável pela execução e melhoria de prestação de serviços. A Câmara faz o seu papel garantindo os investimentos. Agora, a aplicabilidade desses recursos, a execução desses recursos cabe ao Executivo. Então, senhores, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Digo isso porque nós estamos aproximando para mais um final de ano e nós teremos, hoje temos uma reunião da Comissão Mista de Orçamento, onde estaremos definindo as diretrizes para o orçamento do ano que vem, né? Estaremos aí semana que vem votando a LDO, porque na semana que vem, ou
no iniciozinho, na segunda quinzena, na segunda semana de outubro, eu acredito que a LOA esteja chegando nesta casa e nós teremos o mesmo trato, a mesma responsabilidade de estarmos discutindo com a sociedade. Gostaríamos muito que o governo municipal saísse na frente, que o governo municipal avocasse essa responsabilidade de discutir. Eu acho que é super positivo discutir com a sociedade essas demandas. Por quê? Uma vez chegando aqui na casa, como eu disse no início, as cobranças, as reivindicações, as demandas são muitas. E nós não temos como mexer no orçamento como um todo. Porque existe a manutenção da máquina, existem os contratos vigentes, né? E nós temos que respeitar, não podemos ser irresponsáveis, deixando nessa discussão a política de lado, tratando a coisa como temos que tratar. Então eu queria destacar isso aqui. Eu acho muito positivo o trabalho que foi feito ano passado. Achei muito positivo. Nós temos sido abordados nas ruas, falando da condução dessas emendas. Isso é muito interessante. E eu queria abordar aqui a questão da saúde. Ontem nós tivemos aqui a nossa secretária adjunta, Raquel Haddad, apresentando um relatório fiscal do Fundo Municipal de Saúde. Na semana retrasada nós tivemos aqui o senhor Leandro Pereira, secretário adjunto também, só que secretário adjunto da parte clínica. A Raquel é a secretária adjunta da parte administrativa, falando da saúde no município. Desde 2009, quando eu abordo a questão da saúde aqui, eu falo da responsabilidade que temos que ter até com as críticas em relação à saúde. O vereador Felipe Lopes tem criticado bastante, eu tenho criticado bastante, vou continuar criticando. Eu entendo, por um lado, de que a saúde, ela é um saco sem fundo, porque os problemas não são nem diários. Os problemas, ele acontece minuto após minuto. Minuto após minuto. E para que a saúde funcione, depende de uma série de fatores. Depende desde do técnico de enfermagem que está lá no atendimento, depende do comprometimento do médico, depende do comprometimento do diretor do hospital, depende do comprometimento dos vereadores nos recursos aplicáveis na saúde e, obviamente, de gerência, de responsabilidade em cima da administração do hospital. Nós temos nos deparado com muitas críticas no que tange a marcação de consultas, de exames. Nós temos cobrado constantemente. Ontem falava isso aqui com a nossa secretária Raquel. A questão da demora no atendimento ao hospital, e eu sou muito claro, ela é passível de uma série de fatores. Eu já cheguei, falava isso aqui ontem. Eu já cheguei no hospital com o hospital lotado, o vereador Messias até se assusta comigo quando eu vou no hospital, porque eu saio perguntando como é que está, se já foi atendido, se está demorando. Eu vou lá dentro, quero saber do médico como é que está o atendimento. Eu vou na sala do médico. Mas é passível de uma série de fatores. Vereador Gugu de Naí, não estou querendo justificar, porque cobro e discuto. Agora, precisamos dar uma resposta à população. Nós temos investimentos pesados para a saúde do município, são 40 milhões de reais resguardados os investimentos que estão sendo feitos aí através de convênio com o governo federal. Procuro nos bastidores os secretários para saber o que está acontecendo, só que a coisa está complicada, está feia. Nós precisamos urgentemente, através da Comissão de Saúde, através, enquanto vereador, estarmos, e falava isso com a Raquel, convido os vereadores, vamos buscar entendimento, o que está faltando, cobro dos médicos, e temos aqui a lei do estágio probatório, senhor presidente. Nós precisamos colocar a lei do estágio probatório, porque o servidor público ele tem direitos, e é verdade. E esta casa tem garantido, desde a legislatura passada. Agora, tem deveres também. E nós temos que estar colocando em prática a aplicabilidade desta lei. Então, senhores, concluindo, acho que está exaurindo o tempo, vereador Henrique Gomes, acho que cabe uma conversa com a secretária, buscarmos entendimento ao que falta para darmos à nossa população um atendimento de excelência. São 40 milhões de reais de investimentos e nós precisamos
urgentemente, darmos uma resposta à nossa população. Eu acho que é isso que a população tem cobrado. Cabe à nossa secretária estar ouvindo mais os vereadores. Precisamos urgentemente vir na Policlínica essa semana a questão da marcação de exames de ultrassonografia. Aí você para entre a crítica, porque você tem que estar aqui falando e abordando o que você vê na rua, mas quando a gente se depara nos bastidores, os prestadores de serviços que nós temos na região estão abarrotados de solicitações. Como é que a gente resolve isso? Com novos credenciamentos? Com equipamentos? Não sei, nós temos que buscar uma solução. O que eu tenho dito aqui ao longo desse ano, nós não podemos mais discutir os mesmos problemas da nossa cidade há 18 anos. Nós estamos 18 anos discutindo o feijão com arroz. Nós não conseguimos sair do lugar com o investimento que nós temos, nós não conseguimos garantir, e falávamos tantas vezes, nós não... Centro de convenções, a estrada do Zé Bento Ribeiro Dantas, as creches, banheiro nas praças, lixeiras. Outro dia eu estava conversando com uma menina, aqui, um casal de São Paulo, estavam perdidos aqui na frente, e dentro das conversas, alguém passou, me cumprimentou, vereador, tal, você está tudo bem, pô, uma lixeira, tal. Então é isso que eu não aguento mais. Essa é a grande discussão, vereador Felipe Lopes, líder do PDT. Eu concedo com muito prazer ao nosso líder do PDT, vereador Felipe Lopes. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Quando Vossa Excelência fala essa discussão que Vossa Excelência não aguenta mais, talvez seja até uma agonia, mas o que está dependendo dessa discussão ir à frente, vereador, é um executivo que na cidade nunca teve. A verdade é essa. Se nós estamos discutindo problemas de 18 anos, como Vossa Excelência vem falando, e eu entendo nos pontos que Vossa Excelência fala, a gente vai ter que continuar discutindo. Vai ter que continuar discutindo. Eu tenho reparado as cidades vizinhas e, pelo menos visivelmente, as coisas parecem estar melhores. Você passa por São Pedro, teve uma transformação, você passa Rio das Ostras, Cabo Frio, Búzios, a gente não vê nenhum tipo de transformação. Existem algumas obras acontecendo na cidade, com interferência diretamente do Estado, quando nós, em um ano e meio, em um ano e 9 meses, já gastamos mais de 300 milhões de reais. Eu entendo que, quando a gente chega do lado de lá, há muita justificativa, como Vossa Excelência está falando, em relação à saúde, mas nós, com o potencial que temos, com o recurso financeiro que temos, sermos reféns das desculpas do governo, é complicado. Vossa Excelência tem falado sobre a saúde aqui, e nós vamos ter que continuar falando, vereador. Não tem jeito, até o negócio dá jeito, até resolver. Enquanto não resolver, vamos continuar nesse discurso cansativo, porque a população nos cobra. Então a gente tem que falar. Então, mais uma vez, acho que Vossa Excelência está no caminho certo, mesmo que às vezes a gente queira, antigamente a gente virava o disco, para tocar outra música. Mesmo que a gente não queira, não possa virar o disco, a gente tem que continuar cantando a mesma música até as coisas melhorarem. Obrigado, vereador Felipe Lopes. Finalizando, senhores, hoje, às 14h30, nós teremos a segunda audiência pública de apresentação referente ao segundo quadrimestre de 2014. Ou seja, nós teremos o governo aqui nesta casa apresentando o relatório de gestão fiscal. Hoje, às 14h15. Ou seja, é a apresentação se estão sendo garantidos os investimentos de acordo com a LRF, os gastos com o pessoal. Então, eu gostaria de convidar a população, convidar a assistência, internautas, para que hoje, às 14h15,
14h30. Às 14h30, possamos, então, estar vendo, estar indagando ao Controlador-Geral, ao Secretário de Finanças, né, o auditor fiscal do governo, quanto à apresentação dos números, orçamentariamente falando, por parte do Poder Executivo. Então, são essas as minhas palavras, senhor presidente. Já acabou meu tempo. Muito obrigado. Agora não, vamos lá para 5 minutos. Pela ordem. Nos 5. Não, requerimento. Requerimento de urgência. Tá bom. Eu estava tão empolgado vendo o discurso do Lohan. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de urgência de número 48 de 2014. Do CVT. Não, do CVT. Vai assinar, não? Requerimento de número 50 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, os vereadores que esta subscreve atendendo todo mais que determina o interesse público e com quem dispõe o artigo 88 do regimento interno desta Casa, requerem a outra mesa na forma regimental, ouvido o soberano no plenário, urgência especial junto à Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Licitação de Redação Final, na apreciação do projeto de lei número 54 de 2014. Feita a leitura do requerimento, senhor presidente. Em discussão, o requerimento. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Sendo assim, suspendo a sessão por 5 minutos para que a comissão possa examinar os devidos pareceres. Está suspensa a sessão. Primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Não. Vereador Henrique Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Vereador João da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Jefferson Silva Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa Santos, ausência justificada. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan da Silveira, presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Presente. Vereador Uriel da Costa Pereira. Presente. Feita a chamada, número regimental, presidente. Havendo o número regimental, declaro reaberta a presente sessão. Em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer Eu sei, filho, mas eu não podia brigar. conjunto das comissões ao projeto de lei de número 54. Parecer. As comissões de Constituição e Justiça, Obras e... Aquele investimento do Boa Vista, não votou aqui não mesmo. de Finanças, Licitação e de Redação Final, reunida por... E o número do projeto? Reunidas por força de requerimento de urgência, constataram que a presente proposição tem por escopo requerer autorização legislativa para a desafetação de área pública, Léo. e a doação de área pública e a doação do imóvel à Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, FAETEC, para a construção de um centro vocacional tecnológico. Primeiramente, como esclarecer que a desafetação se caracteriza pelo fato administrativo que retira a destinação pública de uma área, ou seja, a área permanece pública, mas deixa de ter uma destinação específica. Nesse sentido, o insigne José dos Santos Carvalho Filho, na obra Manual do Direito Administrativo, 13ª edição,
página 855, define desafetação. Desta forma, a desafetação sempre ocorre por um fato. No entanto, no que diz respeito aos bens de uso comum do povo, depende ainda de autorização legislativa nos termos do artigo 156, parágrafo 4 da Lei Orgânica Municipal. No mesmo sentido, a doação depende de autorização legislativa nos termos do artigo 17, inciso 1º, a linha B, da Lei 866693/93. No caso concreto, a Lei Orgânica do Município dispõe sobre a possibilidade de doação de bens públicos imóveis mediante lei, nos termos do seu artigo 159, parágrafo 1º. Considerando que a proposição em matéria é de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e do artigo 22, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, considerando que o donatário é órgão da administração pública e que a medida visa aperfeiçoar ações de educação, opinamos pela aprovação do projeto de lei com as correções que seguem. O artigo 1º passa a trazer a seguinte redação. Artigo 1º. Fica desafetada da destinação original de uso público, constante no artigo 28, inciso 8º, parágrafo único do artigo 154 e parágrafo 4º do artigo 156 da Lei Orgânica Municipal, uma área de terreno de 5.352,75 metros quadrados, com a seguinte descrição. Partindo de um ponto distanciado 79,90 metros quadrados, de um ponto distanciado, 74,90 metros da confluência das ruas Atalaia com a rua Frecheiras, antiga Avenida do Canal, medindo 54,9 metros de frente para a rua Frecheiras, antiga Avenida do Canal, 97,50 metros da linha direita, 54,90 metros de fundos, 57,50 metros na lateral esquerda, todas as divisas confrontantes com a área remanescente da Prefeitura de Armação dos Búzios, oriunda do desmembramento de uma área total de 67.997,54 metros quadrados, originária do loteamento Bahia Blanca, enseada azul, que se encontra escrita no cartório do segundo ofício de Registro de Imóveis de Cabo Frio, RJ, no livro 8-C, folha 827, sob o número 24, é a área sobre o qual encontra-se dito loteamento, foi adquirida conforme livro 3G, as folhas 100, sob o número 2624, para a construção do prédio. Do Centro Vocacional Tecnológico, pela Fundação de Apoio à Escola Técnica, pessoa jurídica de direito público vinculada ao Estado do Rio de Janeiro. O artigo 2º passa a trazer a seguinte redação. O artigo 2º. Fica autorizada a alienação da área referida no artigo 1º, mediante escritura pública de doação à Fundação de Apoio à Escola Técnica, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ de número 031.608.763/1000-43, vinculada ao Estado do Rio de Janeiro para a instalação do Centro Vocacional Tecnológico. É o parecer aprovado por unanimidade. Assinam pela Comissão de Constituição e Justiça o vereador Felipe do Nascimento Lopes, Uriel da Costa Pereira, Gelmires Filho. Pela Comissão de Finanças e Licitação, o vereador Rangel da Silveira, o vereador Uriel da Costa Pereira e o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. E pela Comissão de Redação Final, o vereador Uriel da Costa Pereira, Lohan Gomes da Silveira e Messias Carvalho da Silva. Feita a leitura do parecer conjunto ao projeto de lei de número 54/14, senhor presidente. Em discussão, parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presidente, caros colegas vereadores, na verdade, primeiro para parabenizar Vossa Excelência, e fica registrado aqui que o interesse da população é maior do que o interesse de qualquer um de nós. Então, para parabenizar Vossa Excelência. E o governo realmente que não manda projeto para cá, mas manda um projeto direitinho, porque nós temos consertado vários projetos que chegam aqui, e aí não podemos deixar de falar isso, né? Já teve 2 vezes, e realmente é complicado. Mas parabéns, Rafael, vocês possam implantar lá o grande projeto que a população pode ser beneficiada. Obrigado. Continua em discussão, parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente. Não poderia deixar de falar sobre a questão do projeto que já voltou e voltou novamente com um erro, mesmo que um erro pequeno, mas nós temos falado sobre isso aqui já há algum tempo. E
chegamos à conclusão de fazer a emenda, o vereador Uriel propôs a emenda, e nós chegamos à conclusão de votar a favor, o vereador Gilmires também da Comissão de Constituição e Justiça, porque a gente espera que isso aconteça, né, independente das questões partidárias. Aqui a gente, quando vê que a coisa é importante, eu sempre falo que o governo não pode reclamar de que a Câmara fez isso ou aquilo. A Câmara sempre apoiou todos os projetos que chegaram aqui, que vinha de encontro com o bem da população. Então, a gente está aqui aprovando mais um, esperamos que isso se torne uma realidade, porque é uma carência, uma necessidade do município, não só de agora, mas de muito tempo, e a gente espera que o governo realize isso e que a população saia ganhando, né? A gente espera do fundo do coração que a população saia ganhando. Continua em discussão o parecer. Pode discutir, senhor. Para discutir o vereador Uriel da Costa Pereira. Senhor presidente, nós vereadores, assistência presente, internauta. Senhor presidente, gostaria só de agradecer a sensibilidade de todos os vereadores, principalmente do presidente, que nos orientou em algumas atitudes que tinha que tomar em relação até ao projeto. Gostaria de agradecer a Vossa Excelência, agradecer os outros vereadores, e dizer que um projeto desse é uma vitória de todo Búzios, né? Eu acho que a nossa cidade já está há muito tempo, nós questionando, e muitas das vezes não tem um projeto desse nível. Então, gostaria de dar parabéns à casa, né, pelo desempenho, pela luta, e ter a sensibilidade de votar nessa matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o parecer. Coloco em votação o projeto de lei. Aqueles que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei de número 54 de 2014. Sendo assim, iremos encaminhar para o Executivo para que possa fazer a sua publicação. Está franqueada a palavra para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.